felizes lá no meu planeta. Dormindo com fome, mendigando migalhas. Seu planeta estava à beira de um colapso. Então, dando início ao nosso segundo vídeo, eu coloquei essa imagem do Thanos porque é uma imagem, essa fala, essa conversa do Thanos com a Gamora, porque é uma piada que a gente costuma fazer aqui em casa com o governo Fernando Henrique, né, esse momento da história. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, mas é um governo que, assim, eu não tenho lá grandes amores. Acho que é lógico. Já disse isso no vídeo anterior, né? Não no vídeo de hoje, nos vídeos anteriores lá, que eu ainda prefiro o Fernando Henrique do que o próprio Bolsonaro. Mas eu tenho muitos problemas com o governo Fernando Henrique, né? Como eu disse no vídeo passado, no último vídeo, é um período que começa com uma grande esperança, embora aqui em casa eu era muito pequeno, eu não votei. Como eu disse, eu tinha 10 anos quando o Fernando Henrique foi eleito. Mas minha família, meus pais, não votaram no Fernando Henrique. Os pais votaram no Lula. Mas a gente tinha alguma esperança, a sociedade brasileira de maneira geral tinha alguma esperança. Afinal, o Plano Real trouxe alguma melhoria. Como eu disse, eu lembro de em 94 as coisas aqui em casa estarem relativamente bem. A família nunca foi rica, né? Mas a gente teve uma fase legal ali em 94, 95. Depois as coisas começaram a complicar bastante, né? E aí, como eu estava dizendo, é uma piada recorrente, porque principalmente entre o fim do primeiro governo e o segundo governo, o segundo governo todo, foi uma fase bastante difícil. Foi a época da minha adolescência, foi uma época bastante difícil da minha vida, economicamente falando, né? Foi uma das fases mais complicadas. E a gente costuma fazer a piada aqui em casa, né? Eu, minha irmã e tal, com essa fala do Thanos, né? Dormindo com fome, mendigando migalhas. Porque realmente ninguém passou fome, a gente não chegou a passar fome, mas foi uma época bastante difícil. A minha adolescência, né, da minha fase de ensino médio foi bastante difícil. Para vocês terem uma ideia, eu fiz GV, né, eu fiz a Escola Técnica, a ETEC Getúlio Vargas, na época a gente chamava ET Getúlio Vargas. Eu moro próximo do Heliópolis, né. Não é um caminho próximo, não é próximo uma coisa da outra. Daqui para GV, a pé, dá cerca de 1 hora. Teve momentos que eu tive que ir a pé para lá, ou voltar a pé, porque eu não tinha dinheiro para condução, né? Assim como quando eu entrei na GV, tinha lá os livros do ensino médio. Naquela época não se tinha como tem hoje, que se dão os livros, a escola dá os livros. Acredito que até as ETECs deem, e a gente tinha que comprar os livros, né? Se você fosse ver o preço no geral, saía tudo muito caro, né? E para a época, eu acho que saía mais de R$100, mas R$100, 20 anos atrás, 21 anos, foi em 99, era um preço alto. E eu não tinha, foi muito difícil, a gente consegui, mas nossa, foi um Deus nos acuda, pra gente ver como foi uma fase bastante complicada, né? Essa fase do governo Fernando Henrique. Tanto que 2002, que é o último ano do governo Fernando Henrique, é o ano que eu tinha me formado. Eu tinha me formado no ensino médio. Eu passei o ano inteiro desempregado, né? Na verdade, emprego mesmo, só foi arrumar muito tempo depois. Mesmo eu tendo feito ETEC e tal, eu não conseguia arrumar emprego, né? E o desemprego é uma das grandes marcas da LFHC. Mas vamos lá, né? Então, Fernando Henrique, primeiro, vamos falar um pouquinho. Aqui eu tenho uma imagem do Fernando Henrique com o Lula, muitos anos atrás, isso é coisa da época da ditadura, ou do fim da ditadura, do período da redemocratização, porque o Fernando Henrique, primeiro, ele teve uma proximidade com o Lula, né? Os dois foram grandes nomes da luta contra a ditadura, e tinha até uma amizade entre eles e tal. E não deixa de ser simbólico, porque o Fernando Henrique é o grande nome do PSDB. Hoje ele já está velho, né? Está vivo ainda, mas já está velho, já praticamente não tem mais poder sobre o partido. Mas por muito tempo ele foi o grande nome do PSDB. E o Lula é o grande nome do PT. E se a gente para pensar, tirando o período Collor, que foi um período bastante complicado, como a gente viu no vídeo anterior,
o período pós-ditadura é muito marcado por esses dois partidos, PSDB e o PT. Tanto que de 94 para cá, né, como eu disse no vídeo passado, em 94 não teve segundo turno, assim como a gente vai ver em 98 que também não tem segundo turno. Mas sempre foram os dois partidos que ficaram em primeiro e segundo lugar. Né? Na eleição de 94, Fernando Henrique tirou o primeiro lugar e o Lula ficou em segundo. Na eleição de 98 foi a mesma coisa, o Fernando Henrique em primeiro lugar, o Lula em segundo. Na eleição de 2002, o Lula vai ganhar no segundo turno, e quem vai perder no segundo turno é o Serra, que é do PSDB. Na eleição de 2006, o Lula é reeleito em cima do Alckmin, que era candidato do PSDB. Em 2010, a Dilma é eleita pelo PT em cima do Serra, do PSDB. Em 2014, a Dilma é eleita em cima do Aécio, que também era do PSDB. Aí em 2018 que a gente tem uma quebra, que entra um candidato que não tem nada a ver com esses partidos, não é? Nem PT, nem PSDB. Mas aí mais pra frente a gente fala desse senhor. Bom, vamos lá. O governo Fernando Henrique, na essência, ele vai seguir a linha do Collor. É um governo neoliberal. É muito interessante isso, porque assim, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Social-democracia, teoricamente, é uma vertente de uma esquerda mais leve, não tão radical. Né? Então, o que é a social-democracia na Europa? É aquela ideia lá do estado de bem-estar social, que eu já falei em vídeos anteriores. Então é um governo que traz fortes direitos econômicos, políticos, né, sociais para a população, para tentar diminuir a desigualdade entre ricos e pobres. O PSDB não é isso. Apesar de ser chamado social-democracia, o PSDB não é isso. Até tem alguns programas sociais, mas programa social não é direito. Programa social ele existe quando dá, e se de repente vem uma crise, existe um grande risco do governo tirar. Então, não é um direito que está lá na Constituição, como por exemplo o 13º. 13º é um direito. Para tirar o 13º não é fácil. Pode acontecer, mas não é fácil. Agora, Bolsa Família não é uma... Na verdade, existe toda uma polêmica se o Fernando Henrique ou o Lula inventaram o Bolsa Família. Na verdade, em si, quem inventou o Bolsa Família foi o Lula, mas o Fernando Henrique já tinha alguns programas sociais ali na época dele, que aí o Lula pegou esses programas, juntou, implementou um pouco mais e tal, e aí criou-se o Bolsa Família. Mas, basicamente, programa social como o Bolsa Família ele pode acabar a qualquer momento. O governo, numa canetada, o presidente, numa canetada, acaba com ele. 13º não é tão fácil. Mas, enfim, só para vocês entenderem aí um pouco a diferença entre uma coisa e outra. Basicamente, o governo Fernando Henrique vai ser um governo neoliberal. É um governo voltado para privatização. Então, grandes empresas, os setores estratégicos do Brasil, né, que tem empresas estatais, empresas que são comandadas pelo Estado brasileiro, pelos governos, né, que são funcionários públicos e tal. E, em teoria, essas empresas, o lucro é voltado para o desenvolvimento do próprio país e não para o desenvolvimento, não para o lucro do dono dela, até porque o dono é o Estado brasileiro, né? Muitas empresas vão ser privatizadas. A gente vai ter a Companhia Vale do Rio Doce, né, lá em 97, eu lembro bem, eu já tinha 13 anos em 97, então eu lembro bem da privatização. Eu nem entendia direito os efeitos de uma privatização, mas na época eu era contrário à privatização. E crescendo, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que eu não estava tão errado. Existem acusações de corrupção nas privatizações. Se realmente existiu ou não, eu não vou entrar no mérito aqui, né, até porque eu também não tenho tanto conhecimento em relação a isso, mas uma coisa é fato. As privatizações que aconteceram durante o governo Fernando Henrique foram feitas com empresas vendidas muito abaixo do seu valor. O que o Brasil arrecadou vendendo empresas como a Vale do Rio Doce, como as Telefônicas e outras mais, e eles queriam privatizar a Petrobras também, se arrecadou muito menos do que o Brasil realmente poderia lucrar com essas empresas.
A ideia da privatização é que o Estado não consegue administrar direito uma empresa. Empresas estatais, elas são cabides de emprego, elas geram corrupção, elas geram uma série de problemas, então por isso elas devem ser privatizadas. Porque aí vai ter um dono querendo lucro e aquela empresa vai gerar lucro pro dono da empresa. A empresa vai passar a funcionar. Só que tem dois problemas quando a gente pensa em privatização. Primeiro, o dinheiro das empresas, o dinheiro que fez para se construir uma empresa estatal, veio dos nossos impostos, em grande parte. Afinal, o governo, a principal fonte de arrecadação é o imposto. Então, ou seja, nós pagamos, com os impostos que a gente paga no nosso dia a dia, nós pagamos para aquela empresa ser construída. Vale do Rio Doce, uma empresa que produz, que explora minério. Ela foi formada na história brasileira, acho que foi na época do Vargas, vou saber exatamente quando, para explorar mineral, tal, exportação, desenvolvimento industrial, seja lá o que for, e o lucro ser revertido para o próprio país, ser investido em educação, em saúde, seja lá o que for. Quando uma empresa é privatizada, aquilo que foi construído pelo Estado brasileiro passa a ser de uma pessoa que ela não construiu aquela empresa, e quando a empresa é vendida muito abaixo do seu preço, isso é um problema muito sério, porque o país está perdendo dinheiro. E em segundo lugar, o lucro que a empresa poderia ter não fica para o país, fica para o dono da empresa. Então, é bastante complicado essas privatizações que aconteceram no Brasil durante os governos do Fernando Henrique. Né? A gente vai ver que teve privatizações também durante o período Lula e tal, mas a grande defesa do Fernando Henrique era a privatização, assim como já tinha sido a do Collor. E isso fragiliza a economia brasileira. Num primeiro momento vem uma grana, né, porque é comprado, geralmente é comprado por outras empresas maiores, muitas vezes empresas estrangeiras, mas por outro lado, esse dinheiro ele deixa de existir, porque ele muitas vezes é usado para pagar dívida e tal. Uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe agora, porque não dá para a gente se aprofundar mais. Né? E também eu teria dificuldade em alguns pontos de esclarecer, né, de uma maneira assim mais aprofundada. Mas para vocês entenderem mais ou menos os problemas que a gente tem na privatização. Quem defende privatização sempre defende essa ideia. Mas a empresa não dá lucro. A empresa não produz o quanto ela poderia produzir. O problema é que, assim, má gestão não deveria ser justificada com privatização. Um exemplo bem claro é a Petrobras. A gente vai ver durante os governos Lula, né, é uma das coisas que o Lula fez de certo, não dá para negar, o quanto a Petrobras cresceu. Tanto que foi a época da descoberta do pré-sal, sendo uma empresa estatal. Não deixando de ser uma empresa estatal. Então, mas vamos lá. 1996, a gente vai ter um caso que não é propriamente algo que está ligado ao governo, não foi culpa do governo, mas revela muito o que era o Brasil durante a década de 90, principalmente na segunda metade da década de 90. A gente vai ter em Eldorado dos Carajás, que é uma cidade lá no Pará, um grupo de sem-terras que vai ser assassinado por policiais. Né? Então, ou seja, no governo Fernando Henrique, não propriamente por culpa dele, não vou colocar a culpa no governo Fernando Henrique ou no Fernando Henrique em si, mas a gente vai ter uma forte criminalização dos movimentos sociais. Então, até hoje no Brasil, muita gente desce a boca no sem terra, no sem teto, mas são movimentos sociais importantes. Defendem a reforma agrária, defendem a reforma urbana, não vou me alongar muito nisso aqui, porque daria... Mas é aquela coisa, são as reformas de base que eram defendidas pelo Jango e que não saíram do papel, porque o Jango levou um golpe, e que depois nunca mais foram retomadas, nem pelo PT. E que são importantes para o desenvolvimento do próprio capitalismo brasileiro. Não é questão de ser socialista, não é questão de ser comunista e nem de dar terra para vagabundo. Não é nada disso. É questão de buscar fazer o capitalismo brasileiro desenvolver, com, óbvio, uma maior distribuição de riquezas. Mas durante o governo Fernando Henrique não acontece isso. É claro, parece, eu vou confirmar isso, parece que durante o governo Fernando Henrique foi destinado a ter mais terra para a reforma agrária do que durante os governos Lula e Dilma. Então, mas isso porque também a pressão era mais forte. Como o MST é muito ligado ao PT, tem gente que é muito ligada ao PT, a pressão foi menor com o PT do que com o Fernando Henrique.
tem lá suas contradições, eu não vou negar. Mas a questão é, houve uma criminalização também dos movimentos sociais durante os governos do Fernando Henrique, durante os governos dessa era. Então, o que eu estou colocando aqui nesse slide, basicamente é o que eu comentei. A gente vai ter também, citava no vídeo anterior, quando eu estava tentando explicar, tentando deixar claro aí a questão das políticas sociais, neoliberalismo, essa coisa toda, a gente vai ter em 1996 a aprovação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, a Lei da Educação. É a lei que vigora no Brasil sobre educação até hoje. Ela traz bastante coisa interessante. Né? É a primeira lei de diretrizes e bases pós-ditadura. Ela traz uma visão bastante inovadora sobre a educação. Inclusive, de alguma forma, ela cita situações como essa que a gente está vivendo da pandemia, porque, por lei, o ano letivo, por exemplo, são 200 dias letivos, não pode ser menos que isso, porém, se uma situação extrema for necessário, né, isso pode ser abreviado. É o caso do que a gente está vivendo agora. Só que eu tenho um grande problema na LDB. Ela dá muito espaço para as escolas particulares, para as escolas privadas. Né? O que, na prática, acaba acentuando a desigualdade. Né? Eu falava muito isso nos vídeos lá do primeiro ano. Acho que foi nos vídeos do terceiro. Enfim, não. Sobre a questão da desigualdade. Quando a gente tem um país como o Brasil, que tem escolas públicas e escolas privadas, né, e que há uma diferença enorme, que a escola privada geralmente é muito boa e a escola pública geralmente tem seus problemas, isso acentua a desigualdade social. Tanto que é muito triste ver que muitos de vocês aí durante a pandemia não estão levando a sério. Porque vocês perdem com isso. Né? Vocês perdem na competição entre aluno de escola pública e escola privada. Quem leva melhor é a escola privada. Numa situação de pandemia, então nem se fala. Né? Quando a LDB abre espaço para a escola privada, isso é um problema muito sério. Porque se a gente for parar para pensar, quando você pega países como, você tem muito isso nos vídeos lá de terceiro ano, e acho que de primeiro também, dessa semana mesmo, que a gente grava tanto vídeo que já nem sei direito quando foi que eu falei. Quando você tem escolas públicas e escolas privadas, né, isso gera a questão da desigualdade. Se você pega países como, por exemplo, a Alemanha, os países da Escandinávia ali, né, Noruega, Dinamarca, aqueles países no geral, você praticamente não tem escola privada. Isso é muito interessante, porque filho de rico e filho de pobre estudam no mesmo lugar. Então a educação ela é de qualidade para todo mundo. Ou se ela não tiver qualidade, ela não vai ser de qualidade para ninguém. No Brasil, a gente tem educação de qualidade na escola privada e educação ruim na escola pública. E isso é um problema muito sério. Né? E ninguém resolveu isso. Né? Nem governos petistas, nem governos tucanos, enfim. É uma pena, é uma grande pena. Porque o Brasil vai se mantendo como um país subdesenvolvido graças a políticas como essa, ou a falta de políticas como essa, da educação. Em 1997, a gente vai ter a aprovação da emenda constitucional da reeleição. É uma emenda bastante polêmica, porque dizem alguns, isso tem denúncias em jornais, né, de que os votos a favor da reeleição teriam sido comprados. Né? A gente vai falar na semana que vem sobre o mensalão, que foi o primeiro grande escândalo de corrupção do PT. Mas a base do mensalão, se é verdade, esses escândalos, como não tem nenhum processo, não tem nada, né? Se é verdade que houve mesmo compra dos votos da reeleição, do projeto de reeleição, que depois levou o Fernando Henrique a se reeleger, se é verdade, o mensalão, a primeira forma de mensalão aconteceu aqui. Na verdade, a primeira forma de mensalão foi com o PSDB, só que lá em Minas Gerais, se eu não me engano. É que a gente não fica falando de governos estaduais, a gente só fala do geralzão, do nacional. Mas então, ou seja, o que seria o mensalão é isso, é comprar deputados para votarem em emendas, em propostas, em projetos do governo, né? Porque os deputados eles podem votar do jeito que quiserem. Então, o governo, para ele conseguir governar no Brasil, isso vai se tornar muito comum se comprar os deputados, pagar-se uma quantia para os deputados votarem a favor do governo. Segundo algumas denúncias, isso já teria acontecido em 1997, durante o governo Fernando Henrique.
O Fernando Henrique, ele foi o grande beneficiário da emenda da Constituição, da emenda da reeleição, porque ele foi o primeiro a ser reeleito. Lógico que depois o que a gente percebe é que os presidentes têm uma certa tendência a ser reeleitos. O Fernando Henrique foi eleito e reeleito, o Lula foi eleito e reeleito, a Dilma foi eleita e reeleita, e particularmente, vendo como o Brasil está caminhando hoje, para alegria de alguns e tristeza de muitos, entre eles eu acredito que se a eleição presidencial fosse hoje, o Bolsonaro também estaria reeleito. Vamos torcer para que eu esteja errado. Bom, 1998, a gente vai ter uma crise mundial. Na verdade, é uma crise na Rússia, mas ela mexe com o mundo todo. E aí vem a pergunta, essa crise ela vai afetar o Brasil? A gente vai ver daqui a pouco. Começa a aumentar muito a questão do desemprego. Né? Já em 97, eu estava falando aí dos problemas, das dificuldades econômicas. A partir de 96, aqui em casa, a gente já começa a passar por algumas dificuldades econômicas. Eu lembro que no começo de 97 meu pai estava desempregado, só que ele arrumou um emprego relativamente rápido. Aí em 97, 98 ele trabalhou, conseguiu trabalhar, né, direto. 98 até foi um ano um pouquinho melhor economicamente. Depois a gente vai ver em 99, que aí as coisas são um pouco mais complicadas, que foi o ano que eu entrei no ensino médio. Só que assim, meu caso não era um caso isolado. A gente via que o desemprego estava aumentando. Se por um lado não tinha inflação, a inflação estava controlada, porque assim, quando a gente fala que não tem inflação, não é que os preços não aumentam. Sempre vai haver inflação, porque é próprio do capitalismo isso. Lei, oferta e procura, enfim, uma série de coisas aí. Não tem como. Às vezes a gente pega aqueles... É muito comum a gente ver em rede social, né, Facebook e afins, panfletinho de 10 anos atrás de mercado, aí você vê lá, uma bolacha, sei lá, 50 centavos. Aí você vai ver hoje, aquela mesma bolacha está R$1,50, R$2, né, pegando como exemplo. É normal que os preços aumentem, ainda mais quando você pega, isso em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil não, né? Isso em qualquer lugar do mundo, os preços aumentam mesmo, isso é normal, né? Isso é próprio do capitalismo. Agora, a inflação ela estava controlada, na verdade, até hoje de alguma forma ela ainda está controlada. A gente de vez em quando tem alguns picos, né, alguns produtos que aumentam um pouco, tal, mas de maneira geral não há lá uma oscilação tão forte dos valores dos produtos. Óbvio que se eu pegar um produto hoje e comparar, sei lá, o preço que eu pagava 10 anos atrás, eu vou perceber uma grande diferença. Mas também houve uma grande diferença de salário e tudo mais, que eu vou falar um pouquinho na semana que vem. Mas, se por um lado a inflação estava controlada, por outro lado, grande parte da população estava desempregada. E a gente vai ver que no decorrer do governo, né, principalmente no segundo governo, o desemprego ele aumentou ainda mais. O Fernando Henrique foi um dos presidentes que deixou o país com maior número de desempregados. Talvez só não deixou em números absolutos, na verdade nem em números relativos, mais do que o Temer agora. Né? Mas a gente vai falar Temer semana que vem. Né? E aí chega... Então, 1998 tem uma crise, tem a questão do desemprego, a paridade dólar-real, então aquela coisa que eu falei, que o dólar valia mais ou menos R$1, durante todo o governo fica ali naquela casa de 1, não chega a valer R$2, ela começa a ficar ameaçada, mas ainda assim não estoura. E aí, chega em outubro de 98, o Fernando Henrique é reeleito, como eu já falei várias vezes, reeleito inclusive em primeiro turno. Para mim foi terrível, porque foi a primeira eleição que eu já estava entendendo alguma coisa, que eu já tinha uma noção um pouco maior de política e tal. Eu torci para o Lula, não votava porque eu tinha 14 anos, mas eu torci bastante para o Lula ser eleito e não foi. Né? Aliás, foi interessante a chapa de 98, porque se lançou uma chapa de Lula e Brizola. Né? O Brizola era o vice do Lula. E, infelizmente, não decolou. Não sei se seria bom, mas enfim, não decolou. Chega em 99 e estoura a crise cambial. O dólar estoura. O dólar começa a ficar alto, começa a subida do dólar. Inclusive eu estava preparando a aula, hoje a gente fala muito do dólar alto, que está mais de R$5, tal, aquela coisa toda, mas eu estava vendo uma reportagem ali antes de começar a aula, quando eu estava preparando a aula,
em valores absolutos, ou melhor, em valores relativos, melhor dizendo, no valor, né, do quanto vale, a maior alta do dólar foi em 2002, que o dólar chegou a quase R$4, 3,90 e tanto, você estava vendo. Né? E só porque a gente tem que contar a inflação. Se hoje está 5 reais hoje não é a mesma coisa que R$4 20 anos atrás, 18 anos atrás. Então, ou seja, o valor mais alto, o momento em que o real mais se desvalorizou foi exatamente durante o governo Fernando Henrique, que foi o grande criador do Plano Real. O Brasil começa a pedir empréstimos ao FMI, ao Banco Mundial, o que aumenta a dívida externa brasileira. E eu acho que o grande problema do governo Fernando Henrique é, como eu já disse, a questão do desemprego. O Brasil chega a cerca de 11% de desempregados, né? 11% do PEA, a população economicamente ativa. Então, ou seja, aqueles que estão aptos para trabalhar, já têm idade, já não são criança, nem adolescente, né? Os que têm idades para trabalhar, os que têm idade para trabalhar, não estão trabalhando. Não estão trabalhando porque não tem dinheiro, não tem emprego. Não tem emprego. Então, o governo Fernando Henrique foi um governo bastante complicado. E, óbvio, existia uma certa, principalmente o segundo, porque é quando toda a crise começa a estourar. E, ao mesmo tempo, a gente também vai ter, coloquei ali, deixa eu só voltar no slide, a gente vai ter uma crise energética, não foi nesse, foi no anterior, então. A gente vai ter uma crise energética em 2001. Em 2001, isso eu lembro bem, a gente tinha a crise do racionamento de energia. Você não podia gastar muita energia. A gente ficava preocupado em deixar certas coisas ligadas, porque podia se gastar muita energia, tinha uma cota. Se a pessoa não atingisse a cota que ela tinha de energia para gastar, ela até tinha um bônus e tal. Então a gente ficava controlando no reloginho. Era um negócio, né? Isso são problemas muito sérios. São problemas muito sérios para um país que tinha, de certa forma, acabado de sair de uma ditadura. A gente está falando de 2001, então, ou seja, tinha 15 anos, 16 anos que tinha saído da ditadura. Parecia que as coisas não se resolviam. E aquela esperança que existia lá em 2000, lá em 94, aos poucos ela foi se perdendo. Grande parte da população foi ficando contra o governo Fernando Henrique, foi não vendo mais aquilo ali como uma solução. 2002, como eu disse, é o ano que eu, por exemplo, tinha acabado de sair do ensino médio. Deixa eu colocar para mim, já que eu vou falar de mim. O governo, 2002 foi o ano que eu tinha acabado de sair do ensino médio. Era o ano que eu estava procurando emprego. Eu fiz técnico em química. Não me perguntem sobre por que de química eu fui para filosofia, porque não é o caso. Mas eu fiz curso técnico em química. Terminei ali na metade de 2001. Em 2002 eu fui começar a procurar emprego, né? Não passei no vestibular, começar a procurar emprego e tal. E foi muito complicado. Né? Foi muito complicado. Eu comecei trabalhando, fiquei muito feliz, porque o primeiro emprego, na verdade, era um estágio que eu arrumei. Foi numa empresa, não vou fazer propaganda, mas foi numa grande empresa de cerveja. Né? Eu trabalhava na parte de tratamento de água, fazia estágio ali. Eu fiquei 3 meses no estágio. Né? Ali não foi propriamente culpa de crise, foram questões mais de distância, a empresa ficava muito longe da minha casa, eu não conseguia chegar, tinha umas questões de horário e tal, tudo mais. Não vou entrar muito nos detalhes. Isso a gente pode um dia conversar, mas espero que seja pessoalmente, quem tiver interesse. E chegou em 2000 Então 2002 era um ano que precisava-se de uma mudança. Né? O povo queria uma mudança. O povo queria uma mudança. E aí é o ano de eleição. Né? A gente vai ter... O Fernando Henrique não pode se reeleger uma terceira vez. Talvez se pudesse até teria se reeleito, nesse candidato uma terceira vez, até teria se reeleito, porque eu lembro que saíam algumas pesquisas naquela época mostrando o que seria a eleição se o Fernando Henrique se candidatasse. Isso eu lembro, né? Eu já tinha 18 anos, então eu lembro bem do como foram essas pesquisas.
E só que o candidato que vem pelo PSDB é o Serra, o José Serra, que tinha sido ministro da Saúde do Fernando Henrique. E pelo PT vem o Lula pela 4ª vez, tentando ser candidato à presidência. E desta vez... O que vai acontecer? Vai dar PT, 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 vai dar. Desta vez deu PT. Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Não dá pra deixar. Aliás, é interessante que essa música, na verdade, é da campanha de 89. Né? Fala ali, meu primeiro voto é pra você, e foi meu primeiro ano de votar. E realmente eu votei no Lula. Né? Não tinha como não votar. Tanto no primeiro quanto no segundo turno, não tinha como não votar. O Lula lá na presidência, como eu coloquei, ele é eleito no segundo turno, mas é eleito com uma quantidade de votos expressiva. Quando a gente pega por estados, isso a gente acha na própria Wikipédia, se vocês jogarem lá eleição 2002, né, ou eleição presidencial 2002, tanto faz. Né, aparece na Wikipédia todas as eleições, aparece a quantidade de votos por estado, ou melhor dizendo, quem ganhou em cada estado. O Lula ganhou em todos os estados, só perdeu no Alagoas. Todos os outros o Lula ganhou. Tamanha era, até aqui em São Paulo, que geralmente o PT perde, né, o Lula ganhou a eleição. Para a gente ver como existia um desejo enorme de mudança. Havia uma confiança no Lula, né, uma confiança por parte da população no Lula. Depois de mais de 10 anos tentando se candidatar, desde 89, depois de tanto tempo, o Lula é eleito. O que vai ser o governo Lula? Né? Isso a gente vai ver nos vídeos da semana que vem. É lógico, o Lula é eleito com uma grande esperança. Né? Volto a dizer, eu votei no Lula, mas assim, não é que também eu tinha grandes expectativas de que o Lula fosse fazer grandes coisas. Né? Eu tinha muita esperança num possível governo Lula lá em 98. Né? Que era quando eu estava começando, como eu disse, a entender um pouco mais de política e tal. Eu sempre fui meio ligado em política, eu lembro do impeachment do Collor, quando eu era pequeno e tal, mas eu não tinha tanta ligação quanto, por exemplo, eu acabei tendo depois em 98. Mas assim, o Lula acabou sendo eleito em 2002, mas eu não tinha tanta crença no Lula quanto eu tinha em 98. Na verdade, em 2002, eu estava bastante descrente, até pela situação que eu estava vivendo, de não estar arrumando emprego, aquela coisa toda. Foi um ano bastante complicado. 2 anos para mim que são bastante... que eu tenho bastante problema são 2002 e 2013. Mas 2013 não tem muito a ver com questões políticas. E o Lula é eleito, né? Vai vir também com uma grande esperança, como foi o Fernando Henrique, só que o Lula, né, é uma figura muito mais complexa do que o próprio Fernando Henrique. A gente vai falar do governo Lula na semana que vem. E aí vai chegar o momento que eu vou mostrar as coisas positivas que fez, mas também eu vou descer a boca naquilo que tiver que descer. Eu já falei, vai chegar o momento que a gente tem que criticar o Lula. E o momento de criticar o Lula são nos vídeos da semana que vem. Com isso, então, eu encerro esse vídeo. Okay?